São as suas sombras que estão fazendo com que você viva a vida que você vive hoje, e a sombra das suas sombras é o que você está espelhando hoje. Tudo certo com você, ser de luz? Carl Jung já dizia: sombras são tudo aquilo que você reprime dentro de você, tudo que você viveu na sua infância e que você recebe como espelho do outro. Faz sentido? Se faz sentido, já fica nesse vídeo, já salve esse vídeo. E que são sombras? Sombras é tudo aquilo que você esconde dentro de você. Quando nós somos crianças, até o mais ou menos aos nossos 7 anos de idade, nossa mente subconsciente ela é mais aberta. A gente vive num estado faltou a palavra, mas a gente vive num estado mais teta, aquele estado mais em presença, então a gente percebe muito mais. Depois dos 7, um pouco mais, cada um é diferente, né? Você vai fechando, você vai vivendo mais no automático e você mais sobrevive do que cria, do que observa. Daí você só vai pegando daquele armazenamento antigo. E até aí, seus 7 anos de idade, tudo que você vai percebendo e tudo que você vai reprimindo em você, tudo que vai te machucando, criando feridas, toda aquela criança que foi reprimida, que foi rejeitada, que foi abandonada, vai se criando, vai se fechando lá na tua mente subconsciente, criando sombras, né? Então, se você é uma criança que começa a brincar, né? E daí você começa a brincar lá com seus 3 anos e você quebra o teu brinquedo, ou você aí quebra um lápis e vê um giz e vê que você pode riscar as paredes. Então é a primeira vez que você é aberto, que você cria e você pinta ali, porque você está se descobrindo, você descobriu que você aí pode pintar, e daí você fica toda faceira que você pintou as tuas paredes todas, e daí a tua mãe chega, o teu pai chega e eles ficam furiosos porque eles acabaram de pintar, é uma parede com um quarto tão lindo, porque você saiu de um bebê para uma criança, então é um quarto rosa como você queria, e na cabeça deles, eles vão xingar, vão te chamar de relaxada, vão te chamar de... Hoje eu acredito que as coisas não são mais como antes, mas vão te chamar aí, de um monte de coisa, vão, sei lá, talvez a tua mãe vai falar pro teu pai: olha essa criança, eu não aguento mais essa criança é mal educada, essa criança, ela faz o que ela quer, sei lá. E a criança não tem maturidade para rebater isso, e essa criança ela vai guardar isso, vai guardar o sentimento que ela se sentiu, vai guardar todas aquelas palavras, e ali vira-se uma sombra, né? E aquela sombra, em momentos que ela precisa se expressar, que ela precisa criar, vem lá aquele sentimento que ela foi reprimida, que ela foi dita de relaxada, que ela foi dita de burra, de qualquer coisa, e aquilo acaba aparecendo em alguns momentos, assim como todas as nossas sombras que nós reprimimos, a gente atrai. Então esse teu relacionamento que você vive, né, ele é a sombra do seu masculino. Então tudo que você aí vê como masculino, tudo que você aprendeu que é o masculino, tudo que você reprimiu do seu masculino, é esse ser amado, tanto a luz dele quanto a sombra, né? Porque todos nós temos luz e sombra, já dizia Carl Jung, né? Que é a nossa base da psicologia. Então, se você aí, tudo que você reprime no outro é uma sombra
de alguma ferida, de alguma situação que você viveu, geralmente lá na infância. Entenda-se, ser de luz, que a sua criança, ela foi reprimida por muitas vezes. A sua criança, ela foi se ferindo, ela não pôde se expressar. E todas essas feridas estão aqui, como sombras na tua vida. Você já conhece, eu vou dar um exemplo, tá? Sei lá, você terminou hoje com o seu ex e logo ele começa um relacionamento. Vou dar esse exemplo, mas poderia dar qualquer um, tá? Começa um relacionamento, daí você é uma guria bonita, uma guria que se cuida, sei lá, tá? Mas você tá cheio de caca, você não se ama, você tem uma ferida muito forte da rejeição, você é uma pessoa que tem a ferida da injustiça, super controladora, sempre se julga, tá? Daí esse ser amado começa a namorar com uma outra menina totalmente diferente de você, mas ela talvez não se cuida ou não é bonita no teu julgamento ou sei lá o que, mas ela se ama tanto, ela posta milhões de fotos, ela grava vídeos, ela se ama, mas se ama. E você vendo isso, aquilo dói tanto, claro que porque é a atual namorada do teu ex, daí já dói, mas dói tanto aquela autenticidade, aquele amor, daí tu olha assim, essa guria, nossa, essa guria se acha, põe um monte de coisa e ali a tua criança dizendo, ô bonita, você não tá vendo que essa menina, ela tá te espelhando que você não se ama? Você não tá vendo que ela tá te espelhando que você aí se cobra demais? Então as sombras, elas podem vir a nos ajudar muito. E como passar por essas sombras, como começar a aprender a entender quais são as sombras. Os relacionamentos, eles são espelhos. Então tudo que teu ex traz para você, que dói em você, é alguma sombra reprimida. Tudo que você vê no outro, sei lá, um colega de trabalho que fala demais e aquilo te incomoda, mas te incomoda, tá? É porque você reprimiu lá na tua infância, quando você tentou falar dizendo que você falava demais, que tudo que tu falava era besteira, e daí tu te reprimiu e tu foi te fechando. Daí quando tu vê alguém falando, se expressando, aquilo dói em você, porque foi dito pra você que aquilo é feio, que aquilo é ridículo, que você era ridícula quando você fazia isso. E eu sou da geração Z, daquela geração que tudo não podia, tudo era ridículo, tudo era, porque foi assim que os nossos pais foram criados. E a criança, ela percebe. Então, se a criança vê o pai falando com outro pai, ela vai absorver e vai doer. E ao longo da tua vida, a sombra é aquilo que você não enxerga que dói. Você não sabe que aquilo realmente é como se fosse um espelho da ferida que tu tem dentro de você. Da rejeição, do abandono, da injustiça, da traição, né? Geralmente, segundo Lise Bourdon, inclusive eu sempre vivo falando dela, ela tem as 5 feridas primordiais, tem um livro, tem aqui vários audiobooks no YouTube falando dela. Ela fala que cada ferida tem tem um espelho, né? Cada ferida tem uma máscara. E essas máscaras, quem tem a ferida da rejeição é o escapista, o que foge. Então, foge de se comprometer, foge de relacionamento, né? Se esquiva de dar a sua opinião. Já a da traição é o controlador, é aquele que quer controlar tudo, né? E são nada mais do que são sombras, né? Então, se você aí tá conhecendo alguém, ou você aí tá saindo de um relacionamento que tá te espelhando essas sombras, comece a notar quando você percebe que alguém aí, às vezes não é como se isso aconteceu muito comigo, eu fiquei analisando isso durante muito tempo. Muitas vezes aquela pessoa não fez nada pra você, aquela pessoa tá ali conversando com outras pessoas e aquilo tá te incomodando. E aquela pessoa te incomoda. E muitas vezes tu não sabe por que aquela pessoa te incomoda. Sabe que uma coisa é certa, né? Por que quando você começa a gravar vídeo, você começa a criar conteúdo,
conteúdo, você nunca recebe elogio, curtida, compartilhamento da tua família, porque geralmente a tua família, você tem muitas coisas reprimidas, né? E você já herdou de família, então às vezes você gravar vídeo faz com que espelhe sombras naquela pessoa, que aquela pessoa não tem coragem de fazer isso, que aquela pessoa não tem coragem de se expor, de ser autêntica, porque foi reprimido isso, assim como também foi, mas você saiu da bolha e você disse, não, tô recebendo que eu vou gravar vídeo, não importa quem vai ver, eu vou gravar vídeo. E daí aquilo machuca, principalmente a sua mãe, se você é feminina, né? Daí tu não espere que a tua mãe te apoie, porque aquilo pra ela foge totalmente uma sombra. E quando ela vê você saindo da bolha, né, e vendo você, sei lá, vou dar exemplo por mim, fazendo conteúdo, lendo oráculos, aprendendo coisas diferentes, né, vivenciando uma vida diferente do que ela viu como ideal, aquilo dói nela, aquilo faz com que incomode ela, e ela vai tentar botar você como culpada, ela vai tentar botar você como várias coisas, ou ela vai tentar dizer pra ela, não, mas eu tô vendo isso porque eu tenho medo que os outros falem dela, que não sei o que não sei o que, ai, mas eu tenho medo, mas não, nada mais é, aquela menina, aquela filha, né, tá espelhando em você a autenticidade que você não consegue ser, porque você foi reprimida lá na tua infância e adolescência. E tá na hora de você pegar essa criança que foi reprimida, olhar para dentro dessa criança, então anote toda vez que vinha essa sensação. Por que que isso tá me incomodando? Por que que o fato de, sei lá, de uma pessoa agir dessa maneira tá te incomodando? E conforme você vai despertando, você vai entendendo que todos nós somos diferentes e cada um tá vivendo a sua experiência. Tu não é mais evoluída porque agora tu entendeu o que são sombras, ou porque você entendeu qual é a manipulação do planeta, ou você entendeu qualquer outra coisa. Não, você está passando pelo seu processo de evolução e essa pessoa está passando pelo processo. Lembre-se que somos todas almas infinitas e tem muitas almas que são um pouco mais jovens que as outras, que viveu menos que as outras, que passou por processos diferentes das outras, né? Então, as sombras é tudo que você reprime, tudo que você reprimiu lá na sua infância. Você vivia mais no aqui e no agora. Então você armazenava tudo que você percebia, principalmente se você é como a Luísa, que teve muita gente na infância na volta, primos, avós, tios, muito, até meus 7 anos de idade tinha gente pra caraca, e tudo que tu via no outro, né, às vezes não era nem com você, mas aí tu via o tio batendo na tua tia, não sei o que, o teu tio abandonando, entendeu? Tudo isso foi armazenando como teu sistema de crença e foi se criando as suas sombras. Então tudo que a tua mãe viveu foi criando as suas sombras, as suas percepções. E ali você fechou a tua mente analítica e ali você não consegue entender o que são essas sombras. Você só consegue sentir elas. E automaticamente você atrai todas as pessoas porque ela tá dentro de você, ela faz parte de você. A tua criança ferida, ela faz parte de você, né? Ela é você em outro nível. Ela é você quando você está reativa. Ela é você quando você está reativa, é só ela que domina. Ela é a rainha da tua vida. Agora, quando você está no sistema de criação, você está criando, você está leve, você está de bem, você está no fluxo do universo, você não é mais ela, você é o seu eu sou, você é a sua divina criação, você é a sua melhor versão, né? Agora, quando você tá só sobrevivendo, acordo, já reclamando, já faço tudo, e meu Deus, e emoções e tudo mais, né? Então, entenda que emoção esse teu ex está trazendo, que emoção esse relacionamento dele está trazendo, né? Que emoção. Isso já foi uma coisa que me incomodou, eu dizia assim, caraca, o que? Porque eu já entendia que isso era um espelho, eu falava, caraca, por que essa criatura tá me incomodando? Essa menina não fez nada pra mim, né?
Mas é porque é atual do teu ex? Não, eu sempre fui amiga das atuais dos meus ex. Não eram. E hoje eu vejo isso, naquela época eu não via, né? Era porque provavelmente, e hoje eu reconheço, o que aquela pessoa estava sendo era o que eu não conseguia ser. Por que eu não conseguia ser? Porque foi dito pra mim que era ridículo, que era inconsequente, que era imaturo, que era isso, que era aquilo, e eu fui reprimindo, escondendo dentro de mim. E aquilo tá dentro de mim, estava dentro de mim. E as pessoas só traziam um espelho daquela sombra para me enxergar. Isso é muito bom, porque esses espelhos que você aí reflete das tuas sombras é para você aprender a curar. Então, se tu tá aí passando por um relacionamento, começa a notar, começa a te autoavaliar, começa a ver quais são essas sombras, começa a entender quais são as feridas que você tem. Você tem a ferida da rejeição, do abandono, da traição, da injustiça. Luiz, eu tenho todas elas. Qual o nível de cada uma? Quem é que ativou? Só que isso que é autoconhecimento. Autoconhecimento é quando você olha para você, quando você te autoavalia, quando você olha para essas sombras, abrace as suas sombras. Todos nós temos luz e todos nós temos sombras. Início de relacionamento é a nossa luz que fala, porque a gente está só vivendo, a gente só tá conhecendo, a gente ainda não ama, porque quando a gente ama, vem lá espelhos da nossa sombra, que a gente foi rejeitado, que amar dói, que amar isso, que amar aquilo, e muita coisa vem dos nossos pais, tios, nem é nosso. Aquele medo não começou de nós, começou lá da nossa mãe, dos nossos avós. Então, quando a gente começa a se apaixonar pelo serzinho de luz, daí ferrou tudo. Principalmente se tu tem uma ferida da rejeição, se tu tem uma ferida da humilhação e da injustiça, as minhas. Porque você vai começar a buscar aprovação, você vai buscar, parece que você vai começar a buscar que você seja rejeitada, buscar que você seja tratada daquela forma, buscar que amor não presta, que homem não presta, e daí você vai começar a fazer com que essa pessoa te prove isso, e tu vai começar a bloquear, e tu vai começar a ter que... acaba o relacionamento. Quem tem a ferida da rejeição é muito difícil viver um relacionamento. Se tu tem a ferida da rejeição, provavelmente teus relacionamentos são curtos. Vou te falar por mim, tá? Mas de tudo que eu estudei também. Então, teus relacionamentos são curtos, tu vive fugindo. Quando a coisa começa a ficar séria, nas primeiras brigas tu já diz, eu não preciso disso. Não. E eu tava fazendo isso até 1 ano e meio atrás, tá? Até que eu disse, não, eu vou ter que me curar. Porque eu não admito mais algumas coisas e agora muito menos, né? Porque depois que tu começa a expandir, tu começa a viver e saber que você pode o que você quiser, você não quer mais viver algumas coisas, tu não aceita mais. Só que se tá vindo um masculino ferido é porque tu é uma feminina ferida. Até que eu me dei conta disso, daí eu disse, e aí? Ou eu curo, eu não tenho mais opção aí. E daí ali eu comecei a fazer as minhas curas, conheci pessoas para me ajudar, comecei a me conectar mais com as minhas sombras. E eu estou descobrindo que eu tinha muitas, ainda tenho. Não consegui lidar totalmente com todas, acredito que até até eu ir de arrasta para o universo, eu ainda vou lidar com algumas sombras. E os relacionamentos, eles são espelhos exatos dessas sombras. O teu ser amado, ele tá agindo com aquilo que tu reprime dentro de você, quando vocês estão com as sombras ativadas, né? E ele também vai trazer o espelho da tua luz, mas ele vai trazer o espelho da tua sombra. E depois que começa a espelhar a sombra, é um caminho sem volta. Só que o que a gente faz? A gente deixa olhar, olha, aquele bonitinho tá me rejeitando, o que eu posso curar com isso? Não. Ele é imaturo, ele é isso, ele é aquilo,
Ele é mentiroso, o homem não presta, barará, 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 barará. E, né, eu sou vítima. Eu sou vítima de uma cliente que diz, meu Deus, as pessoas fizeram para mim, eu sou vítima, eu só fui uma vítima de tudo isso. Só que mesmo tanto tempo aí que ela lê comigo, eu sempre tento dizer isso para ela já tentou ver coisas, mas ela ainda não enxergou que são só espelhos das sombras que está dentro dela. Isso ela viu lá na infância, e do que ela já me disse, ela disse que tem um pai narcisista, então ela via isso passando na mãe dela, ser de luz. Só que quem é que tem que ver isso? Ela. Quem tem que curar isso? Ela. E quem tem que olhar para isso e curar isso, ser de luz, é você. Ninguém cura ninguém. Ninguém, a Dona Sete já dizia, né? Ninguém cura ninguém e ninguém muda por ninguém. Então, olhe para essas sombras, comece a escrever essas sombras, comece a ver o que esse ex, o que esse relacionamento está te espelhando, o que essa tua mãe narcisista está te espelhando. Ela é controladora, Luísa, mas por que você se deixa ser controlada? Ou por que você julga esse controle todo? Talvez porque você nunca teve controle? Talvez porque você sempre buscou ter controle? E isso te trouxe muitos gatilhos que você está escondendo dentro de você? Então entenda que aquela criança, ela foi percebendo. Então toda vez que ela disse, falaram não para ela, toda vez que ela queria só um carinho, vou te dar um relato da minha criança que eu acessei com a hipnose, né? Aos meus 6 anos de idade, eu tinha uma amiga imaginária. E esse amigo imaginário já tinha me trazido lá meus 5 anos de idade uma bola de basquete num sorteio que eu queria. Então eu já tinha armazenado isso comigo. E aos meus 6 anos de idade tinha umas 10 crianças e a minha tia tinha uma ursa que minha prima nunca tinha usado, que estava sacada lá. E ela queria dar uma coelha grande, tá? Acho que de mais de 1 metro, assim, era bem grande mesmo. E ela disse, não, vou fazer um sorteio com as meninas que tem aqui. Daí tinha 2 afilhadas dela, que uma era minha irmã e a outra era uma outra menina da idade da minha irmã. Elas são 1 ano mais nova que eu, tá? Exatamente 1 ano. Essa menina é 1 ano e 20 dias mais ou menos que eu. É 26 dias, porque ela faz dia 1º de março e eu faço dia 26 de março, né? Basicamente isso. E elas... Tava todas nós, daí tinha umas mais adultas, um pouquinho mais velha que eu, e acho que tinha 1 ou 2 mais nova que eu. Umas 3, acho, mais nova que eu. 1 ano, tudo assim mais ou menos lá na cidade. E tinha umas 6, 10 crianças, eu não me lembro, mas tinha várias crianças. E a minha tia fez sorteio. E eu ganhei esse sorteio porque eu pedi pro meu amigo imaginário, minha lei da atração. As primeiras vezes que eu estava me conectando com a lei da atração, que eu estava vendo que eu podia criar aquilo que eu queria. E aquilo me trouxe uma alegria tão grande. E a minha prima, que era 1 ano mais nova que eu, que tinha muito mais condições, que ganhava tudo dos pais, começou a chorar desesperadamente. A gente tá falando, ela tinha 5 anos, é comum isso, né? Não é errado isso, ok? É comum. A minha prima, ela começou a chorar. Mas ela começou a chorar tanto. E essa minha tia veio até mim, uma criança de 6 anos de idade. E eu lembrava mais ou menos, mas na hipnose eu consegui lembrar exatamente daquele momento, tá? E aquela minha tia veio dizer, dá pra Paloma, da Paola, dá pra Paola. Ela é mais criança que tu, ela tá chorando, tu não precisa disso. Falou assim, sem trejeitos, sem nada. E aquilo me deu um baque, e aquilo me doeu tanto, porque eu sabia que eu não tinha uma ursa daquele tamanho. E eu já tinha na casa da Paola, e a Paola tinha todos os ursos do mundo. A Paloma tinha tudo, a Paola tinha tudo do mundo, e eu não tinha. E foi uma coisa que eu criei. E aquilo doeu tão forte em mim. Porque eu não sabia o que reagir, porque eu era uma criança que eu não tinha boca pra nada. E daí nisso chama a mãe da Paola e falou, Paola tem 1 bilhão de urso.
A Paola não precisa e não é pra Paola. Quem ganhou foi tu, quem tem que usar é tu. E eu fiquei com a ursa, era uma ursa que eu gostava muito, eu acho que eu era adolescente, foi quando eu doei ela, eu já era adulta quase. Eu amava aquela ursa, eu tinha um apego, porque aquilo foi a minha segunda manifestação, né? Eu chego entrar as olhos de lágrima porque aquilo mexeu muito comigo. E daí naquele momento criou-se aquela sombra. Então quando eu ia manifestar, eu ficava com medo de alguém tirar de mim. Quando eu fosse criar, eu criava o mínimo, porque eu tinha medo de eu me decepcionar. Isso aconteceu tantas vezes, querida alma, tantas e tantas e tantas vezes na minha vida. E assim, uma coisa boba, para uma mulher de 30 anos, 30 e poucos anos, que é assim, minha tia, porque antigamente não tinha trejeito para lidar com uma criança de 6 anos. Hoje eu vivo falando para minha mãe, hoje eu faço isso com minha sobrinha. Nós somos exemplos de manifestação. Se ela entender agora que ela cria, sabe que no aniversário dela eu tinha comprado os presentes pro meu pai dar. E a minha irmã, que é madrinha dela, tinha me dito o que eram os presentes e tal. Daí eu dei, ela tinha ganhado uma boneca reborn e eu dei um menino reborn pra ela. E daí dei umas roupinhas, assim, e só que eu fui antes, porque eu fui ajudar na decoração. E ela ficou muito feliz, assim, e ela falou, ai meu Deus, agora só falta uma bolsa de maternidade e um carrinho para gêmeos, agora eu preciso de um carrinho para gêmeos, porque eu tenho 2. Eu falei, Lara, fecha teus olhinhos. E manifesta, enxerga o teu carrinho, enxerga a tua cada coisa diz, universo, eu vou ganhar hoje, universo tu vai me dar. Só que eu já sabia que a minha irmã tinha comprado um carrinho para gêmeos, porque ela já tinha dito que eu ia dar, já estava comprado, e que ela ia ganhar uma bolsa de maternidade. Quando a minha irmã deu e meu pai chegaram juntos e os 2 deram para ela assim na porta, ela olhou para mim e falou assim, tia Bruna, foi o que eu pedi. Então ali ficou armazenado, ela tá fazendo 8 anos, tá? Ficou armazenado que ela criou aquilo ali. Não importa se eu já sabia. Então isso eu faço diariamente com minhas sobrinhas, com meus sobrinhos, com meu sobrinho também. Eu falei pra ele, esses dias eu falei, Arthur, tu enxerga você jogando futebol. Daí ele disse que fez isso, daí foi quando ele foi pra base. Então assim, né, eu tento cuidar, mas é isso. Então entenda que a sua sombra é o que você reprime e é a sombra das tuas feridas, querida. Fez sentido? Diga aí pelo Luiz se fez sentido. Tenho certeza que fez sentido. Namastê. Até a próxima.